A paz do Senhor, irmão. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui de volta, trazendo mais um áudio. Mais uma vez, eu queria falar nesse áudio sobre a importância das obras para a salvação. Já fiz um áudio anterior falando a respeito da importância das obras para a salvação, que elas não salvam, que a salvação não vem delas, mas que elas é essencial para a salvação, E mais uma vez eu queria falar sobre isso, sobre a importância das obras para a salvação. Bom, dessa vez a passagem se encontra em Tiago 2, do 14 até o 18, em que Tiago fala que a fé sem obras, ela para nada aproveita, ou seja, a fé sem obra para nada ela serve, Ou seja, a fé sem obra, ela é uma fé morta, que não serve para nada, para salvar ninguém e nem para aproximar ninguém de Deus. Isso que ele quer dizer quando ele diz que a fé sem obra, ela é morta. Então ele vai dizer aqui, o apóstolo Tiago 2, do 14 ao 18. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras, diz Tiago. O que Tiago quis dizer aqui é que não adianta a pessoa dizer que ama a Deus, a pessoa dizer que serve a Deus, se quando vê o seu próximo padecer necessidade e poder ajudar, não ajuda. Porque essa é uma fé morta, que não serve para nada, que não agrada a Deus em nada. O que ele quer dizer aqui, de nada adianta a pessoa andar com a Bíblia debaixo do braço, pregar a palavra, dizer que serve a Deus, dizer que ama o próximo, se quando uma pessoa bate na sua porta para lhe pedir ajuda e você pode ajudar e não ajuda, de nada adianta fazer tudo isso. De nada adianta orar, de nada adianta ir à igreja, de nada adianta dizer que crê em Deus, se não se parece em nada com Ele, se não faz nada do que Ele fazia, se é uma pessoa egoísta, que só quer as coisas para si, O que Tiago está dizendo aqui, nós vivemos em um mundo egoísta, em que as pessoas só têm aquele dizer, é meu e pronto, foi eu que comprei, então é meu. Ou seja, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade egoísta, que ninguém quer dividir nada com ninguém. É um mundo egoísta, onde as pessoas morrem de fome porque os que podem ajudar não ajudam, onde as pessoas passam frio porque os que podem ajudar não ajudam. Nós vivemos em um mundo egoísta, pessoas que dizem servir a Deus, que dizem amar a Deus, mas que quando vê o seu próximo padecer necessidade, mesmo podendo ajudar, não ajuda. É disso que Tiago está falando, é uma fé morta, porque não tem obras. Então, nós vivemos num mundo assim. Foi eu que comprei, é meu. Foi eu que paguei, é meu. Foi eu que achei, é meu. Se as pessoas fossem parar para pensar que tudo o que nós usamos e tudo o que nós temos é de Deus, e se Ele fosse como ser humano, nós não seria nada. Por quê? Porque se no belo dia amanhecesse o dia, o Senhor determinasse, hoje
o sol não vai clarear para ninguém. Hoje o sol não vai aquecer ninguém, porque é meu, foi eu que fiz, eu não divido com ninguém. Né? O que seria da humanidade? No frio e na escuridão. Né? Se num belo dia o Senhor acordasse e dissesse: hoje não vai chover de jeito nenhum, vai passar 200 anos sem chover, porque a chuva é minha, eu não vou dividir com ninguém, que seria da humanidade. Se Deus fosse como o ser humano, se Deus ele fosse egoísta como o ser humano é, né? Porque Deus criou todas as coisas, é dono de tudo, e todos os dias ele nos dá daquilo que ele criou, né? Embora ninguém mereça. Porque ninguém pode abrir a boca para dizer que merece o que vem de Deus. E de fato não merecemos, mas o Senhor ele nos dá. Não merecemos a chuva que cai, não merecemos o sol que clareia, que nos aquece, mas todos os dias o Senhor ele nos dá, porque ele sabe que nós precisamos, né? Então nós devemos ser como o Senhor. Se as pessoas não merecem, se elas não dão valor, devemos fazer pelo Senhor, não é por elas. É por aquilo que o Senhor todos os dias faz na nossa vida, que nós não merecemos, mas o Senhor ele faz. Devemos fazer por ele, para ser como ele foi, né? Porque não devemos deixar nos moldar pelo mundo, como o Senhor não se deixou ser moldado pelo mundo. O Senhor foi injustiçado, mas não cometeu nenhuma injustiça. O Senhor foi blasfemado, mas não blasfemou de ninguém. Foi humilhado, mas não humilhou ninguém. E ele disse que nós deveríamos ser como ele é, para que assim todos saibam a diferença do que serve a ele e do que não serve. Né? Então, o Tiago ele vai dizer, se tu tens fé, mas não tem obras, então me mostra essa tua fé sem obras. E com as minhas obras, eu te mostrarei a minha fé. Com o que eu faço, tu verás que a minha fé com obras é maior do que a tua sem obra. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, mostra-me a tua fé sem obra, e com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Porque a fé ela não vem de palavras, ela vem de atitudes. Né? A verdadeira fé ela não é composta por meras palavras que não mudem nada a vida de ninguém. A verdadeira fé ela é composta de atitudes que mudam tanto a nós como as pessoas que estão à nossa volta. Né? A palavra do Senhor nos diz que o reino do céu ele consiste em virtude e não em palavras. O reino do céu ele consiste em atitudes e não em palavras. Não é eu dizer que vou fazer e não fazer, mas é eu não dizer que vou fazer e fazer. Né? Porque o que agrada a Deus não são meras palavras de ficar prometendo ser o que não é, mas é, embora não prometer, tentar ser como o Senhor quer, como o Senhor deseja que nós sejamos. Então, infelizmente, nós vivemos em um mundo assim, né? Em um mundo que muitos, às vezes, saem até da igreja e encontram ali uma pessoa lá no meio da rua, morrendo de fome, pode estar com bolsa de dinheiro, mas não tem coragem de comprar um pão para dar para essa pessoa comer. É disso que o Tiago está falando. É uma fé morta, que não contém obras, que apenas palavras façadas, palavras falsas, que não mudam nada nem ninguém, que não muda a vida de ninguém. Né? São pessoas egoístas que não têm coragem de dividir nada com ninguém, rebola no lixo, mas não tem coragem de dividir com ninguém. Né? E disso eu posso falar porque eu sei o que é dividir meus calçados com os outros, sei o que é dividir minha roupa, minha comida, sei o que é dar dinheiro para mães que tinham seus filhos ali passando fome, eu sei o que é fazer isso. Sei o que é dividir das coisas dos meus filhos com mães que estavam precisando. Por quê? Porque eu aprendi que para servir a Deus tem que fazer o que ele fazia. Né? O Senhor Jesus, quando ele não tinha dinheiro, e ele via as pessoas padecendo necessidade, ele usava daquilo que ele tinha, que era o poder dele. Usando o poder dele, o Senhor transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 3.000 pessoas, porque viu eles passando fome. E é assim que nós devemos fazer. Se podemos ajudar de uma forma, ajudamos. Se não podemos, ajudamos de outra. Sempre há uma forma de ajudar, né? Seja na oração, seja visitando, seja se não tiver
a gente pede, a gente arruma, como muitas vezes a gente faz, a gente não tem, mas a gente arruma com outra pessoa para ajudar, né? É disso que a palavra do Senhor nos fala, que devemos ter fé, mas uma fé viva, uma fé composta de obras e não apenas de meras palavras, né? O próprio Senhor Jesus nos diz que a falta de obra, de boas obras, leva o ser humano também ao inferno, tão quanto os outros pecados, né? Porque o Senhor disse que naquele grande dia, muitas pessoas que fizeram várias coisas, que pregaram a palavra, que falaram do nome dele, se apresentaram diante dele, mesmo assim irão para o inferno, né? Se apresentaram diante dele, pregou a palavra, expulsou o demônio, fez tudo, mas vão para o inferno mesmo assim. E ele diz, por quê? Porque quando me viste com fome, não me alimentaste. Porque quando me viste nu, não me vestiste. Quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. Quando estava com sede, vocês não me deram água. Né? E o Senhor diz assim, Senhor, quando foi que nós tivemos nessa situação e não te ajudamos? O Senhor diz, foi cada vez que vocês encontraram um irmão padecendo necessidade e não ajudaram. Né? Quando você deixar de dar um copo d'água a um dos seus irmãos, deixou de dar a mim. Quando você deixou de vestir a um irmão que você podia vestir, deixou de vestir a mim. Né? Então vão para o fogo eterno, malditos, preparado para vós e o diabo desde a fundação do mundo, porque vocês não fizeram nada do que me prometeram fazer. Né? E em seguida o Senhor chamará, vindes benditos de meu Pai para o reino que vos preparaste para a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, vocês me deram comida. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava na prisão, vocês me visitaram. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. E aqueles que ajudaram o próximo, então, perguntaram ao Senhor, mas quando nós encontramos o Senhor nessa situação e ajudamos ao Senhor? E o Senhor, então, dirá, cada vez que vocês encontraram o irmão, padecendo necessidade e ajudaram, ao fazer a ele, fizeram a mim. Então, vindes benditos do meu Pai, porque tem para vocês o reino preparado. Eis que chegou o tempo de dar a cada um de vocês a recompensa. Né? Daí se nota a diferença. A falta de obras, ela também leva o ser humano para o inferno, tão quanto outros pecados. Porque a falta de obra, ela também é um pecado. Né? Tiago diz, em outra passagem, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. Né? Porque ver a pessoa padecer necessidade, poder ajudar e não ajudar também é um pecado. Deixar de fazer o bem, ele disse, é um pecado tão quanto os outros demais é pecado. Por isso que leva ao inferno tão quanto os outros pecados, né? É necessário termos obras e boas obras, ajudar, né? Para que naquele grande dia o Senhor diga, vindes benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Porque quando vocês viram seus irmãos padecendo necessidade, ajudaram, e ajudando a eles, ajudaram a mim, né? E não que ouçamos o contrário, né? Malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque não ajudaram os seus irmãos e não ajudaram a mim. Porque quando não fizeram a um desses pequeninos, também a mim não fizeste. É necessário dividirmos o que tem com nossos irmãos. Né? Dividir o que a gente tem com a pessoa que está padecendo não mata ninguém. E o Senhor, Ele nos ajuda quando nós precisamos. Se quando uma pessoa precisa, nós ajuda. Quando nós precisamos, Deus, Ele também nos ajuda. Porque o Senhor, Ele honra a nossa fé, a nossa maneira de fazer ali o que Ele nos ensinou. O Senhor, Ele honra. Eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz. Eu nunca me arrependi de ter dividido minhas roupas, meus calçados, minha comida, meu dinheiro com ninguém, porque depois o Senhor, Ele retribuiu em dobro e muito mais do que eu imaginei. Mesmo eu não fazendo o interesse de ganhar nada, mas de ajudar, o Senhor, Ele honra. O Senhor tem honrado, né? E é uma alegria poder ajudar alguém, né? Sempre que você vê alguém padecer necessidade, se você puder ajudar, ajude. Passa uma pessoa pedindo ajuda, não tem um alimento,
Se você tiver o dinheiro, deixa, tá, para comprar alguma coisa, né? Alguma coisa que não tem ganhado ainda, pagar uma conta, enfim, o Senhor, Ele vai honrar. Quando você precisar, o Senhor vai te ajudar. Sempre que você encontrar alguém nessa situação, lembre-se que um dia poderá ser você. Que um dia você poderá precisar de alguém, tão quanto alguém ali está precisando de você. E assim como você foi usado por Deus para ajudar o que precisava, alguém será usado por Deus para te ajudar, porque o Senhor, Ele honra. Se hoje você está numa situação boa e vê seu irmão numa situação ruim e não ajuda, né? Mas lá na frente pode ser você que estará, né? E não irá ter ninguém que te ajude, né? Então, daí a importância das obras para a salvação, né? A falta de obra, ela também nos leva ao inferno. Porque diz Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado, né? É pecado para Deus. Saber fazer o bem, poder fazer e não fazer, né? Então tá aí, medita aí, em nome de Jesus. Né? O Senhor tá voltando, é necessário se preparar para a vinda dele.